Fala pessoal, aqui é o Vitória Moedo para mais um vídeo sobre fundos imobiliários. O tema do vídeo de hoje é relacionado a contratos atípicos. Muita gente acredita que pelo fato de um determinado fundo ter 100% de contratos atípicos, não importa o que acontecer, o inquilino vai ter que pagar o aluguel no final do mês. Você concorda com isso? É isso que a gente vai explorar no tema de hoje, também é falar um pouco da inadimplência, que tende a ser um dos problemas para os fundos imobiliários nesse momento, e ver como você tem que encarar todas essas situações que vão acontecer de agora por diante, tá? Para tomar as melhores decisões possíveis e diminuir ao máximo eventuais prejuízos que a gente possa ter, tá bom? Então assiste o vídeo, não perde porque tá muito bacana, eu fiz um estudo legal, você vai gostar. Mas antes de ir para o conteúdo, quero te convidar para se inscrever no canal. Isso é muito importante para mim, para que eu consiga fazer mais vídeos, para que eu me estimule a fazer mais vídeos e para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Aproveita, deixa aquele like também e deixa o seu comentário, sua dúvida, tudo que você tiver de questionamento que eu possa ajudar, pode deixar nos comentários que eu vou responder em breve. Também quero mostrar para vocês, quero convidar vocês para entrar no canal do Telegram, onde eu estou distribuindo conteúdo exclusivo para quem gosta de investimentos, fundos imobiliários, entre outros temas, tá bom? Então se inscreve, tá aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo e é grátis, 100% gratuito, tá bom? Vejo você no vídeo, um abraço e até mais. Então vamos ao conteúdo. Após uma alteração, a lei do inquilinato veio com um dispositivo para permitir a celebração de contratos atípicos, principalmente aqueles relacionados aos contratos BTS ou Build to Suit. O contrato BTS é um contrato no qual o locador constrói um imóvel sob as especificações do inquilino para que este explore sua atividade, certo? Pagando um aluguel ao locador e, em contrapartida, pelos investimentos realizados, esse contrato tem um prazo de duração mais longo que o comum, tá? Que a lei do inquilinato fala ali em 5 anos, na maioria dos contratos, tá? Ele tem um prazo mais longo de 10 anos e também tem algumas limitações como multas caso o inquilino resolva rescindir o contrato de forma unilateral, para preservar o investimento realizado pelo locador, tá bom? Vamos explorar esses temas aqui no vídeo. Vamos lá para a tela para mostrar para vocês essa legislação. Então, pessoal, vamos falar aqui dos contratos atípicos, tá bom? Aqueles contratos, como eu comentei, a exemplo do BTS, o Build to Suit, que dão mais segurança ao investidor de cotas de fundo imobiliário de fundos que, por exemplo, têm 100% de contratos atípicos, tá? Nós vamos ver aí quais as implicações e qual o nível dessa segurança, que é o mais importante, que o cotista vai ter, tá bom? E como situações como o coronavírus podem impactar nesse tipo de contrato, tá legal? Então vamos lá. O contrato atípico, aqui nos termos da lei do inquilinato, ele fala o seguinte: na locação não residencial de imóvel urbano, né, é o típico contrato imóvel comercial aí locado pela lei do inquilinato, né, o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma. Aqui é a definição do Build to Suit, né? Ele faz uma substancial reforma durante a aquisição, né? Após a aquisição, prévia alocação, tá? Por si ou por terceiros do imóvel estão então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja alocado por prazo determinado. Prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nessa lei, tá? Então o que acontece aqui? A lei está dizendo o seguinte, que há um regramento especial, aquelas normas gerais da lei do inquilinato não se aplicam a esse tipo de contrato, tá bom? O BTS, havendo aí uma livre pactuação. A legislação coloca poucos limites para esse tipo de contrato. Nós vamos tratar dos limites nos parágrafos 1º e 2º, tá? Poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Então aqui o locador, na verdade o locatário, pode renunciar, tá, ao direito que é previsto na lei da revisional do aluguel, tá? Então há a possibilidade de renúncia do direito à revisional. Também há uma outra limitação aqui. Na verdade, esse parágrafo 1º é mais uma liberdade, né?
E o parágrafo 2º fala: em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, aquele que aluga o imóvel, né, compromete-se este a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Bom, aqui a legislação foi muito justa, porque como o locador realizou investimentos que eram de interesse do locatário para que este realizasse as suas atividades, né, sem precisar investir, sem precisar incorrer, e aí permitindo que fundos imobiliários, por exemplo, construam imóveis para atender essa demanda, né, viabilizando investimentos, etc., uma série de vantagens que isso permite, é necessário também que os investidores tenham uma proteção para que, pelo menos, aquele valor mínimo, né, para que o contrato fosse plenamente amortizado, que é o prazo mínimo de locação, né, dos 10 anos, permita que os investidores possam reaver o seu dinheiro de forma total, amortizar todos esses investimentos e obter ainda algum lucro, aquele lucro programado com esse tipo de investimento. Então a legislação foi muito sábia ao permitir esse tipo de contrato, viabilizando uma série de investimentos, principalmente relacionados aos fundos imobiliários. Tá? Agora sim, será que situações extraordinárias, como o coronavírus, podem impactar de algum modo na validade, na vigência desse contrato? É isso que a gente vai tratar agora adiante, tá? Bom, a legislação, agora não mais a lei do inquilinato, agora o Código Civil, ele traz aqui alguns dispositivos relacionados à onerosidade excessiva, tá? E a resolução ou revisão, aí aquela ação revisional por onerosidade excessiva, tá? O que é que a legislação quer dizer aqui? Que em situações extraordinárias, em virtude de acontecimentos imprevisíveis, né, esses contratos podem ser revistos. Inclusive, eu entendo os contratos atípicos, mas nós vamos falar um pouco aí sobre os limites disso, tá? Então vamos lá no artigo 478 do Código Civil. Nos contratos de execução continuada, a exemplo dos contratos de locação, né, execução continuada, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, um exemplo de uma prestação excessivamente onerosa é você ter que pagar um aluguel, né, um aluguel de shopping, por exemplo, quando esse shopping está fechado. Então se tornou uma situação de excessiva onerosidade, ficou muito claro, né? Com extrema vantagem para outra parte, ou seja, a outra parte, o locador não teria prejuízo algum, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Perfeita aqui a previsão para uma situação como o Covid, por exemplo, né? Poderá o devedor pedir a resolução do contrato e o efeito da sentença vai retroagir a data da citação. Então aqui existe a possibilidade, tá? Aqui não trata especificamente do contrato atípico, mas existe a possibilidade da resolução do contrato, tá? Por conta dessas situações extraordinárias. Um contrato normal aqui poderia ser tranquilamente rescindido com base nesse dispositivo. Um contrato atípico, a gente tem aí algumas questões que podem complicar a aplicação desse dispositivo, até porque essa situação extraordinária ela não é permanente, ela é temporária, tá? Então, rescindir um contrato dessa natureza é muito complicado por conta de um evento temporário, né? Eu acredito que nenhum juiz, aqui é uma questão que vai depender muito da interpretação do judiciário, a gente não sabe como é que isso aqui vai ser interpretado, aplicado, né, na prática, porque é uma situação nova, a gente nunca viveu algo parecido, então é complicado afirmar qualquer coisa, tá? Mas aqui nós temos outros dispositivos, principalmente o artigo 480, que fala o seguinte: se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que sua prestação seja reduzida ou alterada de modo a executá-la a fim de evitar a onerosidade excessiva. Ou seja, o bom senso aqui manda que locador e locatário sentem e negociem uma solução que seja benéfica para ambas as partes, né? A gente sabe que na situação de shopping, por exemplo, é muito complicado você querer cobrar um aluguel de 100% num momento como esse em que os lojistas não estão tendo receita alguma, né? É muito difícil, é inviável. A gente sabe que tem que haver uma negociação de algum modo, né? Pode-se conceder o desconto e
Aí algumas gestoras estão sendo mais inteligentes e estão conseguindo negociar, por exemplo, descontos agora, se você permanecer pelo prazo lá do contrato, que o interessante agora é não perder o inquilino. Isso que é o importante nesse momento. Manter o inquilino, cuidar do seu inquilino, porque repor um inquilino vai ser extremamente difícil nesses próximos 2 anos, tá? Então não vale a pena você deixar o imóvel vazio, porque tentar tensionar aí para obter tudo que está previsto no contrato, porque vai ser muito difícil encontrar outro inquilino, né? Então o bom senso aqui manda que as partes entrem num acordo, ou, se for o caso, se não houver esse acordo, judicialmente, provavelmente o locatário, né, aquele que aluga o imóvel, ele vai conseguir um inquilino, né? Ele vai conseguir algum tipo de desconto na justiça. E já temos algumas decisões judiciais nesse sentido. A exemplo aqui dessas 3 decisões que eu trouxe para vocês, como o caso do TJDF, que determinou a redução, né? Não é suspensão, é redução já do valor do aluguel de um escritório de advocacia de R$ 2.000 para R$ 1.300, né? Por conta da crise do coronavírus. Também tem aqui um outro caso em São Paulo de redução também no valor pago por um restaurante em virtude da crise do Covid. Dessa forma, a empresa efetuará pagamentos relativos a 30%, ou seja, um desconto de 70% do valor do aluguel, tá? E a gente está falando de um restaurante que deve ainda estar operando, né? No caso aqui de São Paulo também houve a manutenção de uma liminar que determinou a redução de 50% de aluguel de loja de roupas. Então a gente já tem aqui alguns precedentes de reduções do valor do aluguel, com base, provavelmente, se a gente entrar aqui na ação, a gente vai ver com base naqueles dispositivos do Código Civil. Então, pessoal, o conselho que eu posso dar para vocês é o seguinte: tenham paciência, não é o momento de cobrar agora performance da gestão, tá? Tentar obter o maior dividendo possível. A gente sabe que é complicado, essa situação é complicada, muita gente precisa dos dividendos, a gente sabe disso, todo mundo quer receber seus dividendos, mas essa crise ela vai gerar prejuízos para todas as pessoas, investidores, os locatários, todo mundo, os empregados, as empresas, o governo, todo mundo vai sair mais pobre dessa crise. Isso é uma realidade e todo mundo vai ser impactado. A gente sabe que não tem como esse impacto não ser distribuído por toda a sociedade. Então, o conselho que eu posso dar para os investidores, principalmente quem começou agora, que fica um pouco mais ansioso do que as pessoas que já têm mais tempo no mercado, fica tranquilo, mantém seus investimentos, tá? A maior parte dos fundos vai ter algum tipo de inadimplência durante esse período, a vacância também tende a aumentar, os gestores devem aí brigar para manter seus inquilinos, isso é o mais importante no momento, tá? Então tenham paciência, a gente sabe que alguns fundos aí já estão noticiando essa inadimplência, e isso tende a aumentar e se espalhar por boa parte dos fundos, tá? Então mantenham a calma, mantenham seus investimentos, que daqui a um ano e meio, as coisas com certeza vão melhorar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se tem alguma dúvida, comentem. Se gostou, se não gostou, comenta também. Isso é muito importante para dar aqui um trend no vídeo, tá? Deixa seu comentário com sua dúvida, deixa aquele like, não esquece de se inscrever, compartilha também com os amigos que se interessam por fundos imobiliários e sugere também vídeos, aí temas para os próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Vitório, agradeço pela audiência e vejo você no próximo vídeo.